no GitHub. Não coloquei ainda no Moodle não, mas eu posso até fazer isso agora rapidinho. Uma lista de exercícios para a primeira prova. Meio que já vai ajudando vocês um pouco a fazer. Não é muito diferente dos VPLs, não. Assim, então vai ter muita coisa repetida com o VPL, né? Do Moodle, mas vai ter muita coisa também que não tem lá. Então o PDF tem toda a matéria até a primeira prova. Isso foi meio que a base dos VPLs no semestre passado, só que a gente filtrou alguns, porque são muitos exercícios para não ter tanto VPL, para não ter tanto problema e tal. Então estão todos aqui e vocês podem ver. Tem mais ou menos uns 5 ou 6 por grande assunto da matéria. A outra coisa que eu tenho que falar com vocês também é que já foi liberado 3 conjuntos de exercícios, meio que já para liberar isso mais cedo mesmo. Né? Só que vai ter uma data de entrega com prazo suficiente. Tipo, não se preocupem tanto com a data que está aqui, não, que eu nem vi qual é, só porque isso foi liberado hoje, né? Então, assim, a data que está aqui é 18 de abril. Bom, tá até uma data boa. Mas eu vou corrigir essas datas para vocês. Mas o 2 que parece ser um pouquinho longo, ele é um VPL que vocês têm que implementar uma lista duplamente cadeada. Então tem muito exercício, tem muito código nos slides que vocês podem se inspirar, pegar, olhar e ir adaptando aqui. E tem uma coisa que eu peço paciência para os alunos, né? Principalmente aqueles alunos que estão aqui por causa de programação modular, que estão revendo muita coisa de antes, é que com o tempo a gente vai sim começar a colar esse mundo junto. A matéria tem muito uma abordagem de começar aos poucos, lembrando da memória, lembrando do instruct, falando que é uma lista. Então hoje eu vou falar um pouco da STL, que é um conjunto de bibliotecas que C++ traz para a gente. Porque com esse material, eu acho que a gente pode começar tipo assim, a pensar em exemplos mais bacanas. Um problema que falaram comigo semestre passado foi tipo assim, mas ainda não está claro como tudo isso é colado junto. Quando é que eu vou usar essas listas, essas coisas, tipo assim, como tudo vai caminhar junto. Eu espero que com mais umas 2 ou 3 aulas isso talvez venha um pouco mais para a ciência, que é justamente o assunto que quem está aqui por causa de PM que vai ser a parte mais nova, né? Porque sim, a matéria virou uma matéria de segundo período. Então, quem está aqui por causa de PM tem que ter um pouco de paciência também. Então, alguma dúvida? É. Pode perguntar agora, não tem problema. Eu tô com medo de ter quebrado essa lista na aula passada, mas tá bom. Não sei se abrir ela. Isso, é isso que tá errado aqui. Uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu baguncei um pouco esse código na aula passada, agora que você falou, tem esse bug que tá aqui, porque a ideia era justamente abordar esse bug na aula de GDB. Só que eu mudei a pasta errada. Então, quando eu abri o exemplo de GDB na aula passada, que eu olhei para o exemplo, eu falei, está certo. Isso não está errado. Aí eu fiquei assim pensando, o que é que foi, onde é que eu mudei? Como tem muito código que se repete de uma pasta para outra, talvez agora faça mais sentido. Oi?
Não foi assim, o exemplo, esse erro aqui de trocar o anterior e o próximo era muito para gerar um erro na frente de vocês mesmos, que não aconteceu durante a aula passada, né? Mas vocês podem fazer em casa, trocar. Porque como tem essa mesma pasta na aula de GDB, eu confundi qual pasta eu estava alterando. Então assim o código deve funcionar. Fim setup próximo igual a novo, fim igual a novo, isso aqui deve estar certo. Isso aqui eu quebrei no anterior, no do GDB, então isso aqui está quebrado no do GDB. E isso aqui também eu acho que está certo, eu só quebrei. Foi realmente um dos exemplos que eu tinha perdido. Então esse deve. Sempre que a gente insere mais, sempre que a gente remove alguma coisa, menos, bem antes do delete. Remove ESMA, ok. E não atualiza o atual, né? Eu acho que é tudo errinhos aqui. Não, porque vai ficar um memory leak aqui. Tipo, se você rodar esse código, ele deve ficar com memory leak, sim. Na verdade, peraí. Não, deve funcionar. Não sei porque quebraria, não. Deixa eu rodar isso com calma depois, peraí, antes de mudar isso. Porque o atual eu caminhei até ele, tem um delete atual no fim. E tá fora do if. Mas o atual foi criado aqui em cima no caminhamento. E eu só apago ele lá no fim, na última linha. Certo. O anterior que vem antes do atual. Isso aqui deveria. Isso aqui a gente pode dar com calma depois. Isso aqui talvez fazer um exemplo, a gente vai dar com calma depois. Depois da aula, eu posso estar com você com calma, pra ver se tem um erro aqui mesmo. Pra não gastar tanto tempo agora. Tá. Então, o que eu quero falar com vocês do VPL mais novo? Vocês vão implementar o TAD lista. E o que é mais importante é que agora os testes não vão ser testes de entrada e saída. São testes escritos na biblioteca DocTest. Eu já falei com o monitor para ele dar uma revisada nessa documentação e tal. Ele está feito tudo isso. Já marcou a hora de dúvidas com vocês. E talvez seja claro o que é que esse código faz. Então, isso é o código que vai testar a sua lista. Esse código é separado em casos de teste. Então, no primeiro caso, eu vou simplesmente chamar o construtor. Tem aqui um include do lista.h. Então, tipo assim, eu estou chamando o construtor e o seu construtor não recebe nada. Isso para você é um sinal que você tem que implementar um construtor que não recebe nada. Entende? Com esse nome. E esse construtor não deve dar nenhum erro. A gente não falou ainda que é lançar uma exceção, mas é só assim. É um pouco para vocês entrarem no mundo TDD como se alguém tivesse feito aqui. Implemente para mim esse contrato. Então, o que é que meu contrato faz, por exemplo? Depois que eu insiro o elemento 4, 5, 1 e 8, eu tenho que verificar que o IESMO é 4, o 1 é 5 e o outro é 8. Então, isso é o contrato que você vai falar. Depois de eu inserir o elemento 4, o índice 0 tem que ser 4. Depois que eu inserir o elemento 5, o índice 1 tem que ser igual a 5. Então, aqui está o código, como ele vai ser rodado, executado. Aqui está um método que a gente vai usar. Então, o seu ponto H tem que ter um método getEsmo, tem que ter um método insert_element com esse nome, com esse exato nome. Tipo assim, não pode ter outro nome. E você consegue ver aqui, Flávio está inserindo 4 elementos e verificando, que é um check, que o primeiro é igual a 4, que o segundo é igual a 1. Então, não é necessariamente um código assim. É código C++, aqui tudo é código C++, mas tem esses macros para
separado de uma forma bacaninha assim. Está aqui o primeiro caso de teste, está aqui o segundo caso de teste e a descrição do segundo caso de teste. Né? Está aqui o terceiro caso de teste, inserção de um novo nó como o primeiro da lista. Então, tem um método insere primeiro que vai inserir do lado esquerdo da sua lista. Entendeu? Então, depois que eu insiro do lado esquerdo da sua lista, o iesmo índice 0 tem que ser igual a 8. É uma sintaxe que com o tempo você se acostuma a ler. É basicamente check, verifico isso, check, verifique isso, e todo o resto é código normal. Todo o resto é código básico. Então, tentem ler essa documentação e ir implementando a lista encadeada. Depois vocês vão colocar algumas funções, alguns métodos para brincar com sua lista encadeada, tipo verificar se é um palíndromo e tudo mais. E por fim vai ter a aula de hoje, que é a aula de STL, onde a gente vai brincar um pouco de usar as listas ou os containers que já vem na linguagem C++. Oi. Do Git. Eu vou falar depois sobre isso, que não deu tempo na aula passada, tá guardado. Porque eu não quero também correr essa aula e perder essa aula não, sabe? Vai rolar. Vai dar certo. Depois vem o terceiro laboratório. E aqui é que as coisas começam a ficar interessantes. Então, nesse laboratório, eu vou começar a ensinar a vocês como rodar o GDB dentro do Moodle, para vocês debugarem código que já está pronto. E existe sim um GDBzinho nesse ambiente VPL, e ele é bem bacana, ele é muito feio, é bem assim, código anos 90, etc. Mas ele é a interface que a gente tem. Mas aqui vocês conseguem praticar as ideias de setar um breakpoint no seu código, tipo, setar onde seu código vai parar. Você consegue fazer isso com 2 cliques mesmo. Então você consegue meio dizer assim, olha, se eu pegar aqui o meu exemplo do fatorial, que o primeiro código é só um código fatorial, e vim aqui em... Não, peraí, isso aqui não é isso, não... Atividades de teste, que é onde eu consigo alterar, né? Tipo, atividades de teste, editar. Então, quando você pegar esse ambiente aqui, tem algumas coisas que vai ser bacana. O primeiro é que a gente já estruturou isso como seria um bom projeto de software. Então, aqui vocês vão ver as bibliotecas que eu estou usando, que é a biblioteca doctest. Aqui você vai ver os .hs em uma pasta diferente. Aqui você vai ver o .cpp em uma pasta diferente, que é um pouco o assunto da última aula. Só que isso só faz um fatorial. Tudo que esse código faz é definir um .h com fatorial e definir um .cpp com um fatorial quebrado para vocês executarem. Vai ter um makefile, que novamente, makefile geralmente você pode... Esse é o mais genérico, que vai funcionar tanto no Linux quanto no Linux Subsystem for Windows. Então, para quem já instalou aquilo, vai funcionar bem. Tem um main que vocês podem brincar. Tem um arquivo que vocês não devem tocar por um tempo. Mas o que é bacana é que agora o Moodle, como eu falei com vocês na primeira aula, ele começa a brincar um pouco, a aparecer um pouco um ambiente de desenvolvimento em terminal como vocês devem começar a aprender a usar. Então eu posso fazer make e vai compilar o meu código. E eu posso fazer make tests para rodar os testes que vai avaliar o código de vocês. Tipo, usando o makefile que a gente falou um pouco na última aula. Ele já está pronto. E vai falar aqui que a mesma coisa de antes. O teste do fatorial igual a 2 deu errado, o fatorial igual a 3 deu errado, o fatorial igual a 10 deu errado. E a gente deixou o ambiente pronto para você fazer, embora não dá para ver aqui um make valgrind, que vai rodar o valgrind também, já pronto para você procurar memory leaks, entende que a gente falou na última aula. Então todo o ambiente está pronto no Moodle. A tarefa de configurar na máquina de vocês podem copiar esses arquivos e configurar na máquina de vocês no Visual Code Studio como vocês quiserem. Então já é um ambiente assim, para sair um pouco daquele programa que só tem um arquivo .cpp, que só tem um arquivo .h, tudo um pouco bagunçado, em uma pasta única.
E tem aqui também o debugger, que você consegue usar para depurar o código. Tem o vídeo ensinando como usar esse debugger. A resolução aqui vai ser péssima, por causa do monitor. Uma dica que eu fazia semestre passado era meio que abrir essa janela o máximo possível, depois fechar e abrir isso novamente. Vamos ver se isso vai acordar hoje. Então, quando eu rodar aqui o meu debugger, porque senão eu tenho que verificar um pouco como é que está a minha configuração do VPL, entende? Mas deveria aparecer aqui a janelinha que está lá no vídeo. Vou deixar isso aqui, se não aparecer, bem, talvez seja um erro meu na minha configuração. Certo. Ok. Então é isso que vocês vão ter como ambiente. Ok. Então o que é a aula de hoje? A aula de hoje é uma aula que eu vou verificar, porque não está abrindo o CR não muda, o CR comigo, mas eu vou verificar isso. Então, a aula de hoje. A aula de hoje é uma aula que talvez muito aluno se sinta decepcionado, porque as últimas 2 ou 3 aulas de falar de lista com vetores, lista com não sei o que, vem tudo pronto. Entendeu? Mas agora vocês sabem, pelo menos, o que é que está acontecendo por baixo, ou o que é que vai acontecer por baixo de quando você usar um vector, ou quando você usar uma lista, ou quando você usar um mapa. Mapa nem tanto, mas eu vou explicar pelo menos a ideia dele aqui na matéria. Em C++, e como vocês estão vendo, quando vocês estão vendo, álgebra linear computacional, que deve estar tendo código em Python, né? Tem muitas coisas prontas lá também. Então vocês talvez entendam um pouco como é que esse mundo funciona aí por baixo, né? Certo. Então, abri a aula errada. Porque aqui é a aula 8. Nada disso foi proposital. Então, assim, aula 7. É porque eu estava vendo com o monitor as aulas. Porque tá. Ver, apresentar. Tá. Então, assim, quando vocês vão programar numa linguagem um pouco mais poderosa, né? Quando vocês saírem desse mundo de C, então a ideia da matéria é um pouco sair justamente assim daquele mundo só da programação for, if, while, else. Vocês não vão ter que fazer tudo do zero, não. Eu, pessoalmente, acho importante para um aluno de SI ou para um aluno de computação, em algum momento da vida, fazer essas coisas do zero. Porque você nunca sabe. Então, assim, os VPLs de implementar uma lista encadeada ou as tarefas que vai ter no semestre que vem em ED, não é só para torturar vocês, não. Assim, porque parece tolice, mas eu faço muita coisa de implementar um algoritmo novo para um probleminha de aprendizado de máquina, alguma coisa. Talvez vocês não saibam disso ainda, mas linguagens como Python são linguagens que são muito lentas. Então, às vezes, eu tenho que implementar parte do código em C, ou parte do código numa coisa chamada Cython, que gera código C. E lá eu não tenho estruturas prontas. Então, eu já tive que, depois da minha graduação, já no doutorado, ter que implementar uma lista encadeada, implementar um mapa, implementar um dicionário, porque eu estava num ambiente mais restrito. Entendeu? Talvez isso ocorra a alguns de vocês. Para os que não vão ocorrer, no pior dos casos, você vai saber assim, quando usar cada coisa dessa. Porque o que a gente percebia também com os alunos, meio que pré-reforma da matéria de programação, né? É que não era claro para eles assim, tá, eu aprendi tudo isso, mas quando eu uso tal TAG para tal problema, que é um pouco a próxima aula. Então, tudo isso vai vir pronto. Não tudo assim, mas o que a gente falou na matéria vai vir pronto. É impossível a gente decorar todas essas bibliotecas e elas vêm junto com uma documentação. E uma forma de você pensar como biblioteca de programação seria esse conjunto de tags e algumas funções de uso geral para você brincar, né? Aqui eu vou falar mais das que cobrem listas e árvores.
Eu sei que a gente não teve uma aula mostrando o código de uma árvore, isso não está mais em PDS2, assim, se mês passado a gente colocou isso, não foi uma boa ideia, mas eu vou pelo menos explicar qual é a ideia de uma árvore aqui para vocês hoje. A gente falou um pouco assim, eu posso usar uma lista para fazer um número, onde um número não tem um limite do tamanho do computador, assim, do float do, né, que é um big num. Isso também já pode vir pronto, números complexos, biblioteca de geometria, tudo isso já pode vir pronto para você. No geral, ou no âmbito, assim, para fazer o projeto da matéria, que eu também quero liberar o documento daqui para a aula que vem, a biblioteca padrão de C++ é suficiente. Ou seja, o conjunto de ferramental que o C++ traz para a gente é suficiente. Vocês não são limitados a isso, não. Teve 2 ou 3 grupos do semestre passado que quis fazer um joguinho com interface gráfica e usou uma coisa chamada, tipo, Cocos 2D, ou alguma coisa tipo assim. Eu tenho uma lista de bibliotecas que eu passo para vocês, sabe? Que acharam muito bacana para fazer a interface do jogo. Tem gente que fez a interface gráfica toda usando o Kit Creator. Tem gente que usou uma biblioteca para, sei lá, uma função ou outra que não tinha. Pronto. Então vocês podem fazer isso no projeto. A biblioteca para o C++ é suficiente para fazer um projeto bem feito que vai ter uma nota boa. Vamos falar, não é o projeto mais complicado que vai ter uma nota melhor, não. É mais cumprir os requisitos do projeto. No segundo caso, vocês podem ir atrás de uma biblioteca chamada Boost, e tem na documentação também como instalar e como usar o Boost, que tem alguns, vamos dizer assim, tags ou funcionalidades que a biblioteca de C++ não vai cobrir para a gente. Mas aqui vai estar dizendo como fazer o download disso e como usar isso. Para quem já está usando Linux ou aqueles Windows Subsystem for Linux, deve ter assim um apt get install boost, entende? E isso deve ser o suficiente. Novamente, talvez ver com o monitor para fazer um tutorial sobre isso é uma boa ideia. E é bom diferenciar o que é uma biblioteca de um framework. Alguns de vocês, principalmente no curso de SI, que é o curso noturno que pega muita gente já trabalha, já é acostumado a usar esse mundo assim, eu já sei o que é um framework, eu já usei isso para programar alguma coisa, já usei isso no meu trabalho. Na matéria, a gente não quer usar framework não, porque aí já vem muito código pronto. Tipo, essa ideia assim, que em 2 linhas de código você jogar um servidor web no ar, apenas se por trás desse servidor web você fizer alguma coisa na matéria, sabe? Tipo assim, o curso aqui da gente não é um curso para ensinar framework, não. Frameworks morrem. Assim, tudo isso vai morrer com o tempo. Vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, sabe? Então a gente tem que aprender o básico e como as coisas funcionam por baixo. Então a biblioteca vai ser um conjunto de funcionalidades mais comum ou uma coisa mais próxima assim para você talvez montar o seu programa e o seu framework do zero. Enquanto o framework serve um processo maior, assim, levantar um servidor web em 2 linhas de código, em poucas linhas de código tem um jogo rodando. Uma forma que é bacana de pensar que eu acho é que, tipo assim, se você está chamando código da biblioteca, insere um elemento numa lista, some 2 big nums, formate e assistente de alguma forma, você está utilizando uma biblioteca. Se você tem algo do tipo assim, em uma linha de código, ligue um servidor web e retorne o status nessa variável, que é o código meio que assim, chamando você está no mundo de um framework. Você tem muita coisa complicada acontecendo ali por baixo. Mas a gente vai ficar nesse mundo aqui da esquerda durante boa parte da matéria inteira. Então, C++ vai ter a biblioteca padrão. Vocês já estão se acostumando com algumas delas. Tipo, vocês já estão possivelmente usando strings desde a primeira aula. Então a gente não tem mais que usar aquele char pointer que utilizava em C. Existem recursos bem bacanas como ponteiros inteligentes, que eu vou ver se eu falo mais pro fim da matéria também. Alguns problemas que eu não sei se vocês viram em PDS-1, assim, alguns professores de PDS-1 passam pelo menos um algoritmo de ordenação. Vocês viram alguma coisa de ordenação em PDS-1? Sim ou não? Não? Sim? Então, alguns sim, outros não. Tá bom. Ordenar uma série de valores é literalmente isso, ordenar. Então, se eu tenho os números 7, 4, 3, 1,
Isso tem que ficar 1, 3, 4, 7. Por exemplo, eu faço, estava encontrando, mas você tem o número 4, 7, 3, 1, tem que ficar 1, 3, 4, 7. Tem que botar as coisas em ordem e para aquele sorte do Excel que você pode fazer. Isso também tudo já vem pronto na biblioteca STL e vocês podem usar tudo isso. Aí você pergunta, tá, como é que eu uso essa coisa e como é que eu consigo aprender um pouco cada uma delas? Quando vocês fazem um include string ou um include vector, vocês já estão usando a biblioteca padrão, né? E o vector vai ser um assunto da aula de hoje. Então, quando eu faço o message string aqui, isso aqui é um tipo que foi definido na biblioteca e aqui está a minha string. Quando eu faço um SD vector igual a palavras, eu vou explicar isso aqui já, eu crio um vetor, ou na verdade eu crio uma lista com um vetor por trás. Como eu já falei com vocês, eu prefiro... A gente falou um pouco de namespace na aula passada, né? Assim, no geral, isso vai vir no namespace STD, que chama de standard, de padrão. E eu gosto de deixar o uso do STD explícito, para eu saber que esse tipo está vindo além daquela biblioteca. Então, qualquer dúvida, falem. Eu sei que tem uma coisa mais conceitual, mas qualquer dúvida, por favor, avisem aí. Vocês podem evitar o uso do STD 2.string. Eu não acho uma boa prática, eu acho explícito melhor. Então eu prefiro um código assim do que um código assim. É gosto pessoal meu, vocês podem fazer o código de outra forma. Talvez o monitor passe exemplos de outra forma. E talvez os livros e vocês usem exemplos de outra forma. A gente já falou isso um pouco na última aula, né? E como é que você aprende a usar isso? Tem mais de uma página, tipo, a mais comum quando você procura no Google é essa c++.com, que vai lhe mostrar o que é que tem dentro da biblioteca padrão de C++. Então, muito do trabalho de vocês de montar um programa mais complexo é entender uma documentação como essa, né? Então, tem aqui um conjunto de funcionalidades que a linguagem vai dar para a gente, né? Mas, assim, vários .hs que a gente usa. Existe aqui o de string, que vai explicar um pouco o que é esse tipo de string que você está usando. Vai ter aqui, quando eu clicar aqui no meu string, vai ter aqui a documentação, tipo assim, strings são objetos, a gente está acostumado um pouco com o mundo de O, que representam uma sequência de caracteres. Vai ter aqui os métodos que esse tipo tem, né? Ou seja, tem um size para dizer o tamanho. Então você não precisa mais usar algo como strlen, um exemplo da primeira aula, né? Mas um exemplo que a gente pode talvez fazer aqui rapidinho também, só num arquivo vazio mesmo. Então um código como esse, eu acho bacana que ele está atualizando agora, né? Durante a aula. Eu realmente não tenho sorte. Vamos colocar em qualquer canto aqui no meu home mesmo, depois eu organizo isso melhor, né? Mas, por exemplo, então quando você cria a sua string, entende? Existe uma série de métodos que vêm junto dessa string. Para você adicionar um caractere no fim, saber onde é o início, copiar, comparar com outro string, é um tipo de coisa que é bom também aprender a fazer. Se está vazia, fim, procurar da esquerda para a direita, procurar da direita para a esquerda. Deve ter um find last aqui, né, que é meio que ao contrário. Length, deve ter um size, deve ter uma substring, entende? Então tudo isso vem pronto para vocês e a documentação de como usar isso vai estar aqui. Tipo, ou deveria estar aqui. Em algum lugar. Size, vai dizer para mim assim, C++ 11. Vai ter a assinatura, isso retorna um tipo size_t, que é só
mas assim, um alias para um inteiro, que é o tamanho da string, vai dizer que os métodos size e length são sinônimos e retornam a mesma coisa. E ao rodar str.size, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, n caracteres aí para vocês. A gente não tem como, durante a matéria, né, ensinar para vocês todo método desse, não. Não é trabalho da gente aqui, não, ficar dando aulas de como você faz cada operação dessa em cima de uma string, de um vector ou qualquer coisa. Mas você consegue ler aqui que tem um método substring, que eu vi aqui embaixo, né? Tá aqui os métodos que tem substring. E vai ter um exemplo justamente de como a gente consegue utilizar. Então, no meu código aqui, se eu fizer substring índice 2, e se vocês, quando vocês usam o IOStream, é uma outra biblioteca aqui da matéria, né? Então, assim, percebo como talvez algumas coisas vão ficando mais claras, né? O dois pontos, por causa do namespace da aula passada. Como chamar isso aqui? Você pode pensar que isso aqui é um TAD, que tem esse método associado a ele. Quando eu mostrar aqui o meu terminal, eu posso compilar esse meu código. E quando eu rodar esse meu código, ele vai dizer porque o método pega a substring começando da posição 0, 1, 2. Entende? Como é que eu vi isso? Aqui na documentação, dizendo que tem um método substring, que o primeiro argumento é o início e o segundo argumento é o fim, e eles têm números padrões, tipo assim, o início no geral vai ser 0 se não passar nada, e o fim vai ser, deve ser o tamanho dela, né? Imagino eu. Se você não passar nada. Ficou claro, pelo menos a ideia? Tipo, então, assim, algum daqueles exemplos da primeira aula, imagino que já deve estar mais claro para vocês a partir de agora, e lendo uma documentação como essa. Tem alguns outros sites que eu nem lembro muito qual era. Não sei se tem um link aqui no fim. Esse DevDocs justamente, eu mostrei na última aula. Vai ter, no último semestre, vai ter a mesma coisa, só que talvez de um ponto de vista mais bonito. Tipo, é só um site mais bem feito. Que vai dizer aqui quais são os tipos. Tem uma documentação um pouquinho mais bem feita, assim, tem um layout um pouquinho mais bem feito, eu acho. Geralmente o Google vai mandar para outra, para o outro site. Mas aqui também tem como é que funciona o método substring, igual a gente estava vendo na outra documentação, com um exemplozinho aqui embaixo, como usar, como rodar. Use o site que você achar melhor. Alguns desses links estão no Moodle. Se tiver um voltando, pode me avisar que eu coloco lá. Então essa é a brincadeira da aula de hoje. Então vão ter métodos como toString. Daqui a um tempo a gente vai pedir para vocês trabalharem entre texto e número. Então esse programinha aqui vai ler um valor da entrada padrão, vai implementar e vai ler um valor da entrada padrão para um inteiro e vai converter com esse toString esse valor para uma string. Uma coisa também que vocês podem começar a perceber é que existem tipos em que a gente pode sobrecarregar operadores, tipo mais. Uma string mais outra string quer dizer que eu estou colando as duas juntas. Tipo, então, quando eu rodar esse exemplo aqui, só para também deixar claro para quem não está seguindo. E tem uma última coisa que eu nunca falei para vocês, tipo assim, se você achar um erro nos slides, nos exemplos, me avisa. Porque não é, tipo assim, é muito código, está usando todo semestre, né? Às vezes você vai quebrando eles mesmo. Então, se eu digitar aqui o número 19, essa ideia aqui de
somar uma string com outra, então você pode talvez ver isso de outra forma. std dois pontos string valor str. Então, toString vai converter o número numa string e eu posso somar uma string na outra colando uma na outra. Eu acho que o próximo laboratório vai começar a ter problemas para vocês brincarem um pouco mais com strings e etc. Quando chegar em classes e objetos, com certeza vai ter isso. Sim. Alguma dúvida até agora? A gente entrar talvez em outros containers e em outros assuntos. No geral, então assim, essa parte de string no começo dessa aula é só para mostrar o mundo que a gente está. Essa aula e a próxima vai falar muito mais de STL. Então, a Standard Template Library de C++ pode ser visto como uma forma de programação genérica. Que, na verdade, pode ser visto também como uma forma de polimorfismo. Aí vai ter aulas de polimorfismo mais na frente. E quem já programou em Java já deve ter visto um termo como esse, que é assim, o termo generics. Quando a gente define, talvez seja melhor antes de passar para o slide, né? Mas quando a gente começar a brincar de usar os containers da STL, e o vector é um dos containers da STL, vocês vão criar. Isso aqui é basicamente uma lista com vetor. Se você pegar aquele meu código, a lista com vetor, criar um ponto .h, copiar e colar e usar ele, vai ser a mesma ideia do vector, só que obviamente as operações vão ter outros nomes. Tipo, porque aqui vai estar em inglês, lá vai estar em português, porque lá eu boto as coisas maiúsculas, aqui eu coloco as coisas minúsculas, mas é só uma outra forma de ver esses elementos. Então eu posso dizer que um grande problema das listas, como eu criei para vocês no ponto .h, é que elas só guardavam inteiros, para mostrar a ideia. Então eu posso criar agora uma lista que guarda inteiros e fazer algo do tipo lista com vetor. Tirar aqui um pouco o zoom. Aumentar esse meu terminal aqui, para ficar mais claro. E sim, vocês já podem meio que copiar o makefile do Moodle para usar junto nos projetos de vocês aqui do Visual Code Studio também. Mas quando eu rodar esse código, qual vai ser a saída? Oi? Certo. Não tem muito segredo não. Quando eu rodar esse código, minha saída vai ser 0. Só que existe também um pushback. Insira um elemento inteiro no fim da minha lista. Quando eu rodar esse código, o tamanho vai ser 1. E aquele método que vocês vão implementar lá, se vê que é com ponteiro, já não é com vetor. Tipo, o getEsmo, aqui deve ter um método at, que é tipo, me dê o elemento na posição 0. E o elemento na posição 0 é o valor 8. Ou, simplesmente, me dê o elemento na posição 0 igual a um vetor mesmo. Ou seja, sim, é mais bacana do que a minha implementação. É mais bacana do que a minha implementação, que vai ser o 8 aqui também. E tem uma série de outros métodos que vocês podem utilizar. Só que vocês podem também criar uma lista de strings. Nada impede que a gente diga que isso aqui vai guardar agora strings. E quando eu compilar esse meu código, o elemento na posição 0 agora é uma string. Porque no código que vocês vão implementar no Moodle e que eu passei nos slides, tudo guardava inteiros, mas era para mostrar a ideia, entende? Então, isso aqui é que é a noção
Opa, pode falar. Oi? Ah, possivelmente algum desses aqui faz include de string e talvez foi entrando aqui no meu código, não sei. É uma. Se eu compilar com menos wall, menos wall, para mostrar qualquer erro e warning, não deu erro. Se eu compilar com G++8, não deu erro. Se eu compilar com Clang, que é outro compilador, ele deu um outro erro. Que acho que meu Clang dessa quebrada aqui um pouco. Por causa das minhas bibliotecas Python. Mas aí não tem nada a ver com a matéria, não. Então, só assim, o Clang é outro compilador, C++. Só para ver aqui se... Tá bom. Às vezes o Clang vai dar mais erros do que o G++. Tá? Dá um pouquinho mais seguro. Mas como vocês percebem, meu ambiente quebra todo semestre. Que eu atualizo a máquina, que é um erro. Tá? E ele vive quebrando. Mas tá bom. Certo, mais dúvidas? Não? Então, ok. Existe uma série de métodos que você consegue fazer com esse seu vector, né? Todos vão estar descritos lá. Então, o que é esse template, né? Vocês podem, caso vocês queiram, isso não vai cair em prova também, mas para mostrar, criar tipos genéricos em C++. Vocês podem também programar tipos genéricos. Então, a gente consegue, com essa sintaxe que está aqui no slide, dizer que o meu elemento, o meu struct nó da lista encadeada, ele guarda um elemento do tipo T. E esse tipo T vai ser definido quando a pessoa criar a lista encadeada e dizer que é uma lista encadeada de inteiros. Entende? A minha lista encadeada tem um nó início do tipo T e tem um nó fim do tipo T também. Tudo isso tem que ser feito para cada struct ou classe, vou começar a falar classe mais a partir dessas aulas, que vocês vão criando. Então, sempre que você definir um struct novo que é genérico ou uma classe nova que também é genérica, você pode colocar um template. Tem algumas chatices da linguagem que não está no slide, mas está no GitHub para fazer isso compilar corretamente. Mas é só para mostrar assim, é possível fazer você também uma lista que guarda qualquer coisa, implementar essa lista que guarda qualquer coisa e criar no seu código uma lista de inteiros, como também uma lista de strings usando a STL. Então, caso você tenha interesse em fazer isso, pode ir para frente. Aqui a gente vai usar as coisas já prontas. Então, isso aqui seria o tipo genérico. Guarde qualquer coisa nos elementos da minha lista, porque até agora a gente só vem guardando inteiros mesmo. Não vamos nos preocupar tanto com isso. Tem um exemplozinho completo lá no Git, né? Então, deixa eu só começar a vir aqui para também para o meu no Open Folders. Open Folder. Programação 2, exemplos, aula 7. Então tem aqui também o exemplo para quem quiser ver de todo o código da lista genérica, entende? Tipo, quem quiser ver e brincar com isso também, só baixar lá e fazer uso. Certo? Então, o que a STL vai trazer para a gente, o que a gente mais vai usar aqui é a noção do container. E o container, ele é uma coleção de objetos. Quando eu falei para vocês, assim, primeira aula de TADs, vamos pensar numa TAD conjunto, onde um conjunto matemático não pode guardar elementos repetidos. Aqui vai, e a gente começou a implementar aquilo, começou a sofrer um pouco, embora é possível fazer do zero. Então aquilo vai estar aqui pronto para você usar. Então quando você implementar um sistema bancário, bancário é meio chato, mas quando você implementar um sistema durante a matéria, tipo um jogo, em que você vai fazer, sei lá, algum tipo de painel no jogo que tem uma série de inimigos, isso vai morar dentro de uma coleção, isso vai morar dentro de um container. Quando você for criar, assim, lista de clientes, lista de cadastro, lista de alunos matriculados numa matéria,
tudo isso vai morar dentro de um container. Então eles vão usar a noção de template e da STL por baixo. E nem sempre o mesmo container é melhor para diferentes problemas. Eu não quero que no projeto final todo mundo use Vector para tudo, não. Porque o Vector não é o melhor container para... Depende do problema que você quer abordar. No geral, vocês vão ter os containers sequenciais, que vão guardar elementos em sequência. Tipo o Vector e a lista. Isso aqui é a lista usando o vetor por baixo, o array. Isso aqui é a lista encadeada. Então, já vem pronto na linguagem. Vocês vão ter os containers associativos, onde basicamente a gente vai usar o set e o map, um conjunto de elementos únicos e um conjunto que mapeia uma chave para um valor. E também tem alguns outros, para quem já viu o ED, tipo a pilha, uma fila FIFO e coisas desse tipo. Cada um deles vai estar bem documentado para vocês verem e aprender como utilizar. Fazendo um pouco de elo, como isso é implementado, os sequenciais, tipo o array e o vector, né? O array vai ser um tamanho fixo e um vector vai ser um vetor que se realoca quando necessário, exatamente como a gente aprendeu. A lista deve ser uma lista duplamente cadeada. Eu tenho quase certeza que é uma lista duplamente encadeada. O set e o mapa vão ser implementados como árvores. Eu vou ver se eu produzo para vocês uma noção de como a árvore funciona em algum momento aqui no quadro, quando eu mostrar o exemplo de set, para vocês também dizer, por que isso é uma árvore baixa? Isso não saiu da graduação, está mais no próximo semestre. E alguns outros, que são os containers não ordenados, tem uma ordem na memória por trás, mas tipo assim, não vai ter uma ordem como você vai iterar e lidar com esses elementos. Então o vector deve ser um dos containers que vocês mais vão utilizar. É só uma sequência de elementos. Por fim, vai ser aquela lista com array, aquela lista com vetores que a gente já falou aqui. Você pode usar isso com os seus tipos. Então aqui eu estou criando, por exemplo, uma pessoa. E só mostrando também código que vai vindo aos poucos, né? Tipo assim, C++ é uma linguagem que tem muita coisa. Você tem que colocar tudo de primeiro. Não fica tão claro. Você pode indicar que o nome nunca muda. Entende? Sim, vocês podem mudar o nome de vocês em cartório, etc. É só um exemplo novinho assim, mas o nome, a ideia é que ele seja constante. Então, depois que você cria o tipo pessoa, esse nome não deve mudar, que é um const. A idade deve sim mudar ao longo do tempo. Mas você poderia guardar a data de nascimento, por exemplo, e isso não mudar. E vocês podem... E aqui eu deixo novamente. Vocês podem também ter métodos que também são constantes. Então a ideia é que esses métodos constantes eles nunca vão alterar a memória. Então se você tem um método que você nunca vai escrever e mudar nada, você pode definir como sendo const, entendeu? Só para fazer uma programação um pouquinho mais segura, entendeu? Tipo, só para fazer uma boa prática e essa coisa não mudar. E aqui tem um exemplo que é um pouco mais complicado, que é esse construtor aqui. Então, esse construtor com lista de inicialização eu não sei se eu tenho isso lá no meu... Eu não sei se eu tenho isso lá no meu... Entende? Então, esse meu construtor, com a minha lista de inicialização, o que é que ele está fazendo? Só para mostrar para vocês a ideia. É equivalente a fazer isso aqui. É a mesma ideia,
de você ter um código que faz nome igual a nome e idade igual a idade. Semanticamente equivalente. Na prática, não vai ser equivalente, não. Qual é o problema que vocês vão ter? Só para garantir que isso não é um falso positivo aqui do meu Visual Code Studio, que ele faz muito isso, né? Eu estou redeclarando o construtor, por isso que ele está reclamando aqui. Só que eu não quero ver esse erro. E o que ele vai falar, literalmente esse assim que eu queria chegar, então tá certo aqui, é que você não pode reatribuir para uma coisa que é constante. Mas você fala assim, tá, como assim? Como é que eu vou iniciar o nome da pessoa, mesmo que ela nunca mude no futuro, né? Você usa o construtor mais bacana com lista de inicialização, entende? E os erros vão embora. Só que na prática, acertar o nome para ser igual ao nome que você passou e a idade para ser igual à idade que você passou também. Por baixo, o que acontece quando você cria um construtor igual a esse é que o computador vai alocar a memória para o seu struct, para a instância dele, para o objeto, vai rodar essa linha e vai rodar essa linha. Esse aqui, ele vai alocar a memória já setando as variáveis. Então, é uma otimização que na vida de vocês não vai mudar quase nada. Mas C++ só deixa a coisa acontecer com constantes. Assim, é como se ele já alocasse a memória pronta para uso. Entende? A memória já vem pronta para uso. Assim, é o tipo de coisa que você poupa em tempo de código, mas o tipo de coisa que você se preocupa em poupar durante a matéria, não. Isso que eu falar, sabe? Tipo assim, vai ter momento que isso vai ser importante, mas não durante a matéria. Mas se um atributo é constante, você só pode setar dessa forma. E essas duas linhas são equivalentes. E se um método ele é constante, ele só deveria conseguir ele não deveria compilar, porque ele não pode alterar a memória. Então é mais seguro deixar um método constante que não altera essa memória. O this, só porque eu estou cansado de mandar meus slides, é basicamente uma referência para o próprio objeto, é um ponteiro para o próprio objeto. Então isso e isso é a mesma coisa. Só que o uso do this serve em casos como esse, né? Onde você pode ter uma função f qualquer. Tipo, o meu código agora permite eu setar o nome. Então, seta o nome para eu alterar o meu nome, entendeu? Só que é ambíguo para o computador qual variável aqui eu estou usando, né? Tipo, se esse underscore nome é o parâmetro ou se esse underscore nome é o atributo aqui do objeto, né? Então o this serve para você fazer essa desambiguação. Eu não sei porque eu utilizei esse mesh, era mais para evitar assim falar um pouco de termos de O no início, mas é só uma forma de deixar o código mais claro. Oi. Esse código aqui ele não compila. Por quê? Ele está fazendo o que aqui? Quando eu instancio isso, eu guardo o quê? Um estado, né? E o que é o estado? A pessoa tem um nome e uma idade. Quando eu faço idade mais, estou mudando o quê? Estou mudando o estado. Mudar estado quer dizer escrever na memória. Eu não posso escrever na memória se o método for constante. Oi? Porque alguns métodos, tipo
acessar o nome de uma pessoa, acessar a idade de uma pessoa, não vão alterar a memória. Ficou claro? Então, você garante que nunca vai alterar a memória. Tá. Eu quebrei tudo isso aqui. Então, esses são os exemplos que a gente pode falar. E você pode criar o seu vector agora usando essa classe sua, que você vai definir no ponto H, obviamente, né? Aqui eu estou mostrando o código todo no ponto CPP. Uma coisa também que é importante, gente, que isso aconteceu no semestre passado, tem duas formas de implementar um TAD, um struct ou uma classe. Uma é o código direto no CPP e a outra é o ponto H com esqueleto e o ponto CPP separado. Por tamanho de slide, eu vou misturar isso um pouco também daqui para frente, sabe? Mas é bom já se acostumar com as duas, com os dois tipos diferentes de fazer isso, né? Então, no começo a gente começou assim, as primeiras aulas, e depois a gente separou em ponto H com o contrato e ponto CPP com a implementação. Oi? A diferença do struct é que normalmente as coisas vão ser públicas em uma classe. Isso. Quando a gente começar a falar de proteção, vai ser mais claro isso. Eu vou falar assim de classe. Vai vir o assunto classe. Só que a ideia é fazer assim, quando vir classe vai ser tudo já pronto. Tá? Então vocês podem criar o seu vector para usar o seu tipo. Então esse método aqui, ele vai criar um vector de pessoas, vai inserir um elemento no meu vector de pessoas. Então, vai aqui inserir um elemento Ana e depois o elemento Pedro. Note que isso não são mais números. Eu já salvei você, porque você está reclamando. Porque agora tem um arquivo C++ vazio. Vai embora. Então, você vai ter aqui um vetor, uma coleção que guarda um tipo bem mais rico do que um string, um int, etc. E você pode acessar os métodos daquele TAD, né, ou daquele tipo, do índice 0. Então, pegue o índice 0, que é um tipo mais rico, e chame getNome. Então, isso aqui vai imprimir Ana. Isso aqui deve imprimir Ana. Opa. Vector pessoa menos A. Bem, isso aqui deve imprimir Ana e Pedro. Entende? E o at é a mesma coisa. Então isso é o vector. Não tem muito segredo por trás dele não. Todo container, e isso talvez seja um exemplo mais difícil, vem com a noção de um iterador. Na verdade, você pode criar iteradores para o container. Não é que ele vem com um iterador. Você pode criar iteradores diferentes para o container. Que é a forma que eu tenho de percorrer ele do início ao fim. Então, se você quer percorrer todos os elementos desse vector aqui, que é 7, 5, 16, 8, você pode usar esse laço, que eu chamo de um laço for each, que é o nome que Java geralmente deu, quando usa isso também. Então, para cada elemento n contido no vetor v, entende? Imprima esse meu elemento n. Para cada elemento n, que não tem aqui, né, no meu exemplo, mas eu posso fazer aqui rapidinho. Para cada pessoa P contida no vetor de pessoas, entende? Imprima no cout p.getNome. Então, dado que foi inserido Ana e Pedro no meu vetor, qual vai ser a primeira coisa que esse for vai imprimir? Tipo,
Para quem não está clara a ideia desse for, ele é equivalente a você fazer um for int i igual a zero e menor do que pessoas.size e mais. Então, percorra todos os elementos de 0 até o número de pessoas. Percorra todos eles. E acesse o índice i, guardando essa variável na variável p. Esse código e esse código, eles fazem exatamente a mesma coisa. De i igual a zero, ou seja, a lista começa de zero, até o número de elementos, que é o size, que foi inserido na minha lista. Caminhe para frente, pegue o iésimo e imprima o nome. Todo mundo está na lista, jogue na variável pessoa e imprima o nome de cada uma. Ih, deu ordem. É bom que é pequena a tela, ninguém viu, né? Tá. Agora ele começa a ficar mais chatinho. Tipo, se vocês começarem a ver esses warnings de versão de C++, é porque o compilador padrão deve usar uma versão mais antiga. Então, você pode definir qual versão você está usando. Estou usando C++ 11. E quando eu rodar, os dois imprimem Ana Pedro e depois Ana Pedro, sem o meu end, L, aqui. Ficou claro esse for? Alguém tem alguma dúvida em relação a ele? Sim, não? Ninguém? Tá bom, vocês estão mais... Ok. Ok, então a gente já viu pushback para inserir, o add, etc. A gente já viu o for each. Um vetor pode ser copiado. Então, quando você cria um vector e faz igual ao outro, você vai criar uma cópia do seu vetor. Uma coisa que acontece em C++ é que ele vai copiar tudo, diferente de outras linguagens, ele vai copiar a memória como um todo. Então vai copiar tudo que vem junto dessa pessoa também. E isso é caro. Então por isso que é uma boa ideia você começar a criar, ou começar a pensar assim às vezes em duas alternativas, né? A primeira, que é um pouquinho mais chatinha, é você guardar, que não está aqui, mas nada impede que você guarde ponteiros no seu vector. Então eu vou guardar um ponteiro aqui para o elemento, para um tipo pessoa. Então, se isso é um ponteiro que mora no heap, eu tenho que fazer new para utilizar. Se isso é um ponteiro, eu não acesso mais com pontinho, eu tenho que usar a setinha. Então, chame o método idade e chame o método pessoas. E aqui tem o meu outro exemplo. Então, qualquer tipo que você pensar, incluindo um ponteiro, você pode inserir no seu container. Ok. E só para lembrar um pouco também assim das aulas passadas, vamos supor que eu criei um vetor, um vector, de um objeto cujo tipo é pessoa. E usando esse meu vetor vector que guarda elementos cujo tipo é pessoa, eu fiz um código muito mal feito, que ao invés de guardar a data de nascimento, todo ano que passa, eu vou incrementar mais um na idade dessas pessoas. É um código meio burrinho. Qual é o problema dessa primeira chamada aqui? Você tem que voltar algumas aulas para trás. Mas qual seria o problema dessa primeira chamada aqui? Ninguém? Tem dois problemas. O primeiro é que os containers funcionam muito diferente do que outros structs ou memória que vocês brincam ou não. Se eu passo dessa forma, eu estou criando uma cópia. Isso é uma passagem por cópia. Então, se eu estou passando por cópia,
eu estou copiando toda a memória, inclusive a idade dessas pessoas. Quando essa função acabar, entende? Toda essa memória vai embora, porque eu fiz uma cópia dela. Então, se eu chamo essa função aqui, o exemplo, que acho que ele deve estar correto aqui, né? Mas se eu chamo o exemplo da forma que está no slide. Então, passou um ano novo, itere todo mundo com o for normal agora, pegue o elemento na posição i, que é equivalente a fazer o elemento aqui na posição i, sete a idade para a idade atual, ou seja, pegue a idade atual e some mais um. Mude a idade daquele local da memória. Se eu chamo aqui o meu ano novo, é justamente aqui que está vendo meu método, e coloco as duas variáveis, Ana, Pedro. Deixa eu dar um pouquinho mais de espaço aqui. E rodo esse código. Então, Ana tem 18 anos, Pedro tem 19 anos. Depois de passar o ano novo, eu sei que para quem está lá atrás o zoom não ajuda, mas tem um limite também de tamanho de código que cabe na tela aí, zoom. Mas depois de passar um ano novo, Ana e Pedro vai ter a mesma idade. Porque eu fiz uma cópia do vector inteiro, entende? E usando essa cópia desse vector inteiro, eu atualizei a memória, só que a memória ela é local a essa função. Então, por isso que aqui a gente tem que passar preferencialmente uma referência. E quando eu rodar o meu código, as idades vão somar mais um, quem está atrás talvez não veja, para ser 19 e 20 anos. Porque essa variável agora se referencia a aquele local da memória que foi criado no meu main. Entende? Então, aquilo que eu vim para vocês, assim, tentem guardar um pouco as aulas anteriores, embora seja um pouco mais baixo nível, porque isso vem voltando para você fazer esse tipo de código. Na média, você vai tentar usar referências sempre que você passar um tipo mais complicado. Imagine isso desde um struct que você cria até um container como esse. É preferível do que passar cópia ou do que passar um ponteiro também, né? Você pode passar o ponteiro, que é só aquela referência antiga, um pouco mais chata, que vem lá de C. Que tem que usar setinha, que eu não vou usar o ponto. E que a gente não consegue fugir dela, não. Infelizmente, a gente não consegue fugir dela eternamente. Ok. E a segunda chamada, qual é o problema dela? Então, o que a segunda chamada está fazendo é receber um vetor vector, pessoa, e filtrar o nome de todo mundo, usando agora o meu for each. Esse código vai funcionar da forma correta, diferente do primeiro? Sim ou não? Quem acha que sim? Ninguém, né? Quem acha que não? Ninguém. Ninguém também. Esse código em si, ele deve funcionar assim. Ele só vai desperdiçar memória. Criando a cópia dessa pessoa que eu vou acessar aqui. Então, como é um método que não muda em nada, na verdade tem um problema aqui que eu não tinha lembrado, né? O for each também é um método que vai criar uma cópia de cada variável. Então talvez seja uma boa ideia usar ele não quando você não quer copiar essa sua variável. Eu tinha esquecido desse detalhe aqui também. Então a forma correta de você brincar com isso seria você passar os ponteiros. Se bem que eu estou na dúvida com relação a isso aqui. Tipo, eu não estou concordando muito com isso. Depois eu vou fazer um teste, ver se isso é verdade mesmo. Assim. Oi?
É só olhar no Stack Overflow. Não. Eu sei qual é o erro que está aqui. Esse erro aqui não está bem descrito, não. Então, tipo, se você quiser. É porque aqui é um método de getNome, por isso que vai funcionar. Mas se eu quiser mudar a idade, por exemplo, assim, se eu quiser fazer aqui algo do tipo for, porque no exemplo fica muito claro, assim, pessoa, dois pontos, pessoas. Pessoa, ponto, 7 idade. Todo mundo vai ter 10 anos agora. Esse código aqui, ele não deve funcionar, porque vai criar uma cópia de cada elemento desse. Mas você pode fazer um for each assim, use o endereço da memória do container passando esse E comercial. Então ele sempre vai criar a cópia, é porque naquele exemplo não fica um pouco mais, não fica tão claro, né? Mas se eu quero acessar aquela mesma posição do vetor, eu posso usar aqui esse meu Ezinho comercial. Um exemplo bacana disso é fazer tipo assim, std, dois pontos, vector. E eu sei que tem muito detalhe, int. Ok, estou atrasado da minha aula. Então eu sei que tem muito detalhezinho que talvez não vai ficando claro, mas tipo, se eu quero somar cada elemento desse meu vetor mais um, né? Você pode fazer algo desse tipo assim. Tipo, acesse a posição da memória que está guardado dentro do vector e some mais um com mais. Então esse é o problema do anterior. Alguns desses são mais avançados, mas se você vê um bug assim, eu rodei um for each e a memória não mudou. É o tipo de coisa que você pode começar a pensar assim, está fazendo uma cópia, não está usando da forma correta. Deixa eu só dar uma... Ok. Então tem três laços, né? Você tem o laço clássico, o laço compacto for each e o laço para referência, que é justamente o que eu mostrei aqui para vocês agora. O tipo lista é basicamente uma lista encadeada. A gente não vai ter mais o acesso pelo índice. Qual é o motivo? Quando vocês lembram da aula passada, a lista encadeada não tem como acessar o índice I ou o índice J sem pular. Talvez tenha um método aí em C++, mas não deve ter aquele abre e fecha colchetes para acessar o elemento da minha lista. Na média, vocês vão usar mais o vector do que a lista encadeada, porque ela é mais rápida. Quando vocês também abrirem algum desses códigos, não só vocês vão ter o for eachzinho, né? Mas vocês vão ter o iterator, que eu não tenho aqui em lugar nenhum, mas eu vou criar ela aqui no meu. Vou criar aqui uma funçãozinha de exemplo para a gente ver isso. Então, se eu criar o meu std list, int, fizer aqui um include list. E quando vocês veem um código como esse aqui assim, também lembrando um pouco da primeira aula, tipo, Jesus, l.begin, ele está errado. Só que eu estou um pouco com pressa por causa da aula e eu não vou lembrar disso. Vou ver aqui a minha referência, que isso retorna um list int. Tá certo, não sei porque ele está reclamando não. O tipo é isso mesmo. Isso aqui, é porque tem um nome, né? Isso aqui você pode pensar como sendo um ponteiro para o primeiro elemento da minha lista. Então, isso aqui é o início da lista
duplamente encadeado. Isso aqui vai ser um ponteiro para o último elemento da minha lista. Isso aqui é um ponteiro para o fim da minha lista encadeado. Quando eu criar aqui um main, que eu estou aqui só fazendo isso de outra forma, talvez eu vou fazer assim. Então, quando eu compilar esse código, que ele não vai compilar, que tem 2 mains, mas eu vou mudar isso para resolver meu problema. Então, quando eu compilar esse códigozinho aqui, só para focar nele, e eu fizer l.pushback, elemento 0, l.pushback, elemento 1, aí eu faço std, .cout. Então, isso é um códigozinho chato de ler, mas eu vou explicar para vocês, vai ficar rapidinho aqui. Você tá de sacanagem. Main tem que acionar um win, então, desculpa. Então, quando eu compilar esse exemplo aqui e rodar, ele vai imprimir 0, porque BG é um ponteiro, ou pode ser visto como ponteiro para o primeiro elemento da lista, e asterisco no ponteiro retorna o valor desse meu ponteiro. O que é essa linha aqui vai imprimir agora? Pronto. O que é que essa linha aqui vai imprimir agora? Oi? O quê? 10 e 12. O que é que acontece quando eu sou mais um no ponteiro? Tipo, o primeiro VPL. Passa o próximo elemento. O que acontece quando eu sou mais um no iterador? A mesma coisa. Eu passo para o próximo elemento. Eu caminho para frente e para trás aqui nessa minha brincadeira. Então, uma forma de iterar BG não gostei de BG não, tá? Uma forma também de você iterar nessa sua lista é tipo coloque um ponteiro no início da lista, caminhe até esse ponteiro for diferente do fim da lista e ande mais na minha lista. Isso é o iterador de C++, que é o iterator. Então, para imprimir aqui o 10 e o 12, eu faço L, vai imprimir 10 e 12. Acesse o valor que está guardado naquele ponteiro. É chato, mas vocês aprenderam tudo isso no semestre passado e reviram um pouco nesse semestre. Assim, você tem ponteiro, asterisco, etc. E esse ponteiro é meio chato, que é meio que oculto. Não está claro que isso é um asterisco, que isso é um ponteiro em momento nenhum, mas isso é, ou se comporta igual a um ponteiro. Então, isso é um iterador em C++. Então, quando vocês não tiverem um acesso por índice, vocês vão ter que fazer uso dos iterators, que é esse begin e end aqui. Então, L.begin é um ponteiro para o primeiro elemento, L.begin mais 1 é um ponteiro para o próximo elemento. E aqui é só o exemplo que eu mostrei agora na aula. Asterisco vai acessar o valor daquele ponteiro. Então, isso aqui é um for
com o iterador. O for each é muito mais claro e muito mais fácil de ler. Só que alguns métodos da lista, tipo assim, apagar o elemento na posição i, a gente faz com contexto, infelizmente. Então assim, comece do início da lista, some 10 posições e apague o elemento na posição 10. Então tem alguns métodos que vão estar dentro do tipo contexto e não dentro do tipo lista em si. Dúvidas? Ninguém? Tá bom. Ok. Por fim, você vai ter que escolher entre lista ou vector. Na prática, o desempenho do vector vai ser melhor. Então, vocês podem só usar o vector mesmo. Assim, a lista encadeada é uma coisa que, embora na matéria pareça ser mais bacana do que a lista com vetores, como a memória do vetor é toda coladinha junta, o computador funciona bem mais rápido. Então, embora a lista com vetores desperdice mais espaço, às vezes vale a pena pagar esse desperdício para ter uma memória e um acesso um pouco mais veloz. Aulas de SO para o futuro de vocês. Então, por fim, o set. Eu vou ver se eu acabo com o set, dado o tempo da aula. E na próxima aula eu falo do mapa dos problemas. Então, por fim, vamos ver como é que vai. Mas, por fim, o set é um container que vai guardar elementos únicos sem ordem. Então, quando você começar a pensar assim, olha, eu tenho que guardar uma série de elementos, onde para essa série de elementos eu não quero ter nenhuma repetição, você vai usar o set, que é a noção do conjunto matemático mesmo. Ele vai ter métodos um pouco diferentes da lista e do vector, mas ele não se comporta muito diferente não para a gente que está olhando por fora. Então, ao inserir a posição i, né, igual até 10 no set, o tamanho deve sair 10 e imprimir cada elemento deve sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao inserir o elemento 7 novamente, o estado não vai mudar. Então aqui eu estou no 7. E aqui, como é esse computador, eu tenho que dizer a versão de C++. Eu vou aumentar esse terminal um pouquinho. Ou melhor, eu vou fazer o que eu devia ter feito desde o... Vou aumentar esse terminal aqui um pouquinho. Para colocar o exemplo. Então, quando eu rodar esse meu códigozinho aqui, a primeira coisa que ele faz é dizer que o conjunto tem 10 elementos. Está impresso aqui entre parênteses. Insere os 10 elementos, já inseriu os 10 elementos. Depois insere o elemento 7 e o tamanho não é alterado. Esse é o contrato que você tem com o TAD7. Ao inserir um elemento que já está lá, não vai mudar o tamanho. Tipo, não vai mudar a memória. Você não vai inserir o elemento de forma repetida. Então, para todos os problemas que você pensar assim, eu tenho que lidar com elementos únicos, você pode usar o set. Uma coisa bacana do set é que é muito rápido você apagar com base no valor. Porque assim, na lista encadeada, a gente muito assim, de remover iésimo ou remover na posição i, né? Mas como é que eu removo na minha lista encadeada, se fizer uma lista de strings, a pessoa Flávia? Como é que eu acho ela? Oi? Corta é achar e remove. Então isso é custoso. No set é bem mais rápido, por causa da forma que é feito por baixo. Ou até no meu vector. Como é que funciona? Talvez eu falar do mapa, posso tirar o mapa para outra aula, né? Só que senão vai ficar claro para vocês um pouco a ideia, né? Como é que funciona o meu set, né? Então, isso é a tarefa que era feita no segundo semestre e hoje em dia não é mais feita no segundo semestre.
Mas quando a gente brincou de falar de TADS, um tempo atrás, eu falei com vocês assim, vamos criar um conjunto. E vamos criar um conjunto usando um vetor. Então você cria um conjunto com vetor, onde você vai imprimir os números 1, 7, 3. Então esse aqui é o meu 7. E quando eu fizer s.insert, né, que é o método que insere um elemento, e vou inserir o elemento 7, aí falou, mas eu tenho que percorrer do início ao fim para achar esse elemento 7, como você falou até agora. Existe uma estrutura de dados muito bacana no computador que se chama de uma árvore balanceada de pesquisa. Então é só você ter a ideia do professor por baixo mesmo. Uma árvore balanceada de pesquisa, vamos pensar assim, um struct, né? Lembra muito de struct. Um structzinho na memória que guarda ponteiros para dois nós. Um que fica na esquerda e um que fica na direita. Isso é a noção para vocês do que é uma árvore balanceada de pesquisa. Então, diferente da lista encadeada que guarda ponteiro para frente e para trás, a árvore balanceada de pesquisa guarda ponteiro para a esquerda e para a direita. Que se a gente fosse desenhar isso na prática, seria mais ou menos assim. A forma que essa árvore funciona, então vou mudar ela aqui um pouco, só para ter mais. Tá vendo? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Então a forma que você vai dar certo, a forma que essa árvore funciona, não vai dar certo. A forma que essa árvore funciona é a seguinte. Você vai inserir o seu primeiro elemento. Você vai alocar o seu struct, suas células lá, igual você alocou a sua lista encadeada. Você insere o elemento 5. Quando você for inserir o próximo elemento, que é o 9, você faz uma pergunta para si mesmo. O elemento 9 ele é maior ou menor do que 5? Maior, né? Então, todo elemento que é maior vai ser inserido aqui do lado direito. O elemento 1 ele é maior ou menor do que 5? Menor. Então, o elemento 1 vai ser inserido do lado esquerdo. Então, para cada célula, para cada nó que você aloca na memória da sua árvore, tudo que vem do lado direito é maior e tudo que vem aqui do lado esquerdo é menor. O que é que acontece quando eu for inserir o elemento 7? Eu começo daqui. O elemento 7 ele é maior ou menor do que 5? Vai para que lado? O elemento 7 ele é maior ou menor do que 9? Menor. Então vai para a linha esquerda. Se não aprender sobre tudo isso, no semestre que vem. E o 3 vai vir menor do que 1, menor do que 5, maior do que 1. Implementa 3. O código de manipular uma árvore, pelo menos de inserção, não é muito difícil não. Tipo, você começa na sua cabeça, tipo, o início da lista, e você faz assim, se for maior, o seu ponteiro vai para a direita, se for menor, o seu ponteiro vai para a esquerda, se for menor, novamente, e para o elemento 6, o seu ponteiro vai ficar aqui. E a grande vantagem da árvore é que, tipo assim, se eu insiro esses elementos 5, 9, 1, 7, 3, 6, 10. Então, se eu tenho isso como uma lista, parece que isso é uma lista, né? E eu quero achar o elemento 10. Quantos pulinhos tem que dar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na lista, não
na árvore. Então a lista é muito lenta para achar elementos. Quantos pulos eu tenho que dar para achar o 10 na árvore? 2. Porque eu penso assim, 10 é maior que 5? Sim. Vai para a direita. 10 é maior que 9? Sim. Vou para a esquerda. Então é só um mito. É só um código assim que fala, se maior, caminhe para a direita. Se menor, caminhe para a esquerda. Atualizando seu ponteiro quando você faz esse processo. Por baixo, C++, vai aplicar uma árvore balanceada. Você vai trabalhar com uma árvore rubro-negro, preto-vermelho, vermelho-preto, dentro do livro que você lê, porque ela nunca vai ficar lenta. Ela é otimizada para ser rápida. Mas se você lembra de 3, 4 aulas atrás, eu falei assim, vamos fazer um conjunto como vetor. E a gente vai caminhando para frente e para trás. Fazer um conjunto com uma árvore é muito mais rápido. Então, quando você usar um set, por baixo vai ser essa brincadeira de árvore. Não vai ter VPL para implementar isso, não vai ter assim, problema para implementar isso, nem tudo isso mais que vem, mas só para dar noção de como a coisa funciona. Na próxima aula eu termino esses 4, 5 slides do mapa e entro nos problemas, certo? Então é isso. Oi? Vamos ver lá.